3, 2, 1, teste. 3, 2, 1, teste. 3, 2, 1, teste. 3, 2, 1, teste. Teste, live, teste. Teste, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Se tiver pergunta, tu vai me transmitindo aqui, beleza? Tranquilo. Pessoal, boa tarde, Chico Preto falando. E como você já deve saber, todos os dias nesse horário de 1h eu estarei em algum lugar da cidade falando da nossa caminhada, falando das nossas propostas, mas também abordando, né, desafios do local onde eu estou. Qual o local que eu estou? Eu estou no Terminal 5, que fica aqui na rotatória do São José, zona leste da cidade de Manaus. E eu vim para cá para falar, né, sobre os desafios da cidade de Manaus, mais desafios localizados aqui na zona leste da cidade de Manaus. No terminal é óbvio, né? Transporte coletivo é a pegada, certo? Só para você ver aqui atrás de mim, ó, as pessoas, principalmente pela manhã, esse terminal aqui ele tá mais cheio. As pessoas saem cedo daqui para ir trabalhar. Grande desafio aqui, além da infraestrutura, que se você for ver aqui, banheiro todo depredado, sabe? Os boxes poderiam estar funcionando. A gestão aqui é a pior possível. A Prefeitura de Manaus faz gestão desse terminal. Aí vem a pergunta: a Prefeitura de Manaus deve continuar a gerir os terminais ou a gente pode fazer um processo de concessão, sabe? Numa administração eficiente, onde esses boxes possam ser alugados, onde possa ter renda, onde a gente possa prestar serviço para a população e, sobretudo, onde as pessoas possam estar num lugar se sentindo seguras, porque aqui reina a insegurança. As pessoas, os relatos são diários de violência, de assalto, e a Prefeitura de Manaus não tem esboçado nenhuma reação sobre essa questão. Aí entra, para você entender, aquela ideia, aquela proposta da gente armar a Guarda Municipal. Porque num ambiente como esse, pessoal, onde a Guarda Municipal poderia estar presente, mas a gente não está vendo, ela deveria estar presente armada. Para quê? Para poder estar ali embaixo, olha, circulando no meio das pessoas e prevenindo qualquer tipo de ação por parte de bandidos, de marginais, que estão assaltando a população aqui, ó, quando sai de manhã, mas principalmente quando o povo está chegando no final do dia, depois de uma jornada de trabalho. Esse é um papel da Prefeitura, esse é um compromisso que eu assumo, esse é um caminho que eu quero trilhar. Armar a Guarda Municipal, aumentar o efetivo da Guarda Municipal na cidade de Manaus inteira. Não dá. Então tem que fazer um concurso, né? Tem que trazer aí sangue novo para dentro da Guarda Municipal e a gente integrar com os veteranos que lá estão e distribuir essa galera, tá certo? Pelos terminais, pelos parques, pelas praças, para que eles possam fazer aquilo que é o papel, dar a segurança no ambiente, dando a segurança também para a população. Mas com apito e pedaço de pau não dá. Tem que estar armado. Tem que estar armado. E para isso a gente prepara, a gente treina para a gente poder armar e o pessoal ocupar aqui, ó, esse espaço do terminal para que ofereça uma melhor segurança para você que usa terminal de ônibus aqui do São José, da Cidade Nova, da Zona Norte, de todas as áreas de Manaus. Bacana? Então, primeira ideia, tá, é afirmar, ou melhor, reafirmar. A gente arma a Guarda Municipal, prepara a Guarda Municipal para que eles possam estar aqui nesse ambiente protegendo a você. Alguma interação aí, Shalom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nada? Então vamos lá. Pessoal, no terminal, ônibus, transporte coletivo. Deixa eu reafirmar aqui o compromisso, tá? Da gente ter ônibus que rodem pela mão da esquerda numa quantidade maior. Por que tem que rodar na mão esquerda?
Porque o transporte coletivo ele é fundamental para a cidade. É preciso sim uma via exclusiva para que esse transporte possa correr a cidade de Manaus, sabe, nas grandes distâncias, zona leste para zona oeste, zona sul para zona norte, levando a nossa população. Mas aí o transporte coletivo tem que ter uma lógica. Né? Eu, para aumentar a quantidade de ônibus na mão esquerda, para transportar uma maior quantidade na mesma viagem de pessoas, de cidadãos, eu preciso ter mais ônibus. Ônibus que abram a porta. E para eu poder fazer isso, é aquilo que eu venho falando. Eu preciso ter uma nova licitação. Eu preciso ter o poder, sabe, e o direito de trazer novas empresas para virem prestar serviço em Manaus. As empresas que estão aí, os empresários que estão aí, junto com a administração que está saindo, são responsáveis pelo sucateamento. O transporte coletivo hoje está um frangalho. Ônibus pega fogo, ônibus quebra, atrasa a vida de quem está dentro do ônibus, atrapalha a vida de quem está no trânsito. Sabe, tudo isso fruto desse sucateamento que a gente está vendo no transporte coletivo. A atual gestão foi muito ruim para o transporte coletivo. Ela não priorizou, ela não tomou decisões, como por exemplo a renovação da frota de ônibus. Vieram trazer agora 100 ônibus, tem 400 fora do prazo, vieram trazer 100 agora, no final do mandato, às vésperas da eleição. Está errado, pessoal. Isso tem que ser contínuo, isso tem que estar tomando decisão a todo tempo, porque, repito, o povo precisa do transporte coletivo para cumprir as grandes distâncias. Sabe por quê? Porque quando a distância é pequena, o povo já aprendeu a se virar. O cidadão, vai ele mais 3, eles racham o táxi, racham a corrida do Uber e saem, por exemplo, daqui do São José para chegar ali no Aleixo. É mais rápido e é mais barato do que usar o ônibus. Agora, o ônibus continua sendo fundamental. Para você sair, por exemplo, aqui do São José e ir para Compensa, de Uber é caro. Não dá para fazer todo dia. Então você precisa do transporte coletivo. E é isso que, como prefeito de Manaus, eu quero ter a oportunidade de fazer. Primeiro, não tenho o rabo preso com os empresários do transporte coletivo. Então vão dialogar comigo, entendendo que eles têm a obrigação de fazer e eu a obrigação de fazer acontecer, determinar que haja os investimentos necessários, principalmente na compra de ônibus grandes, uma sanfona, 2 sanfonas, para transportar a nossa população, tá certo? E aí, quando ele sair daqui do terminal de manhã, o ônibus articulado ou biarticulado, ele vai pelas principais avenidas, que é por onde os ônibus grandes devem andar. Não dá para botar ônibus grande em rua estreita de bairro, tá certo? O ônibus grande nas grandes avenidas, cruzando as grandes distâncias de Manaus. Mas e aí? O cidadão chega, ele vai trocar de ônibus, como é que ele faz para, por exemplo, numa avenida Cosme Ferreira, ou numa avenida grande circular, ele poder trocar de ônibus e chegar no miolo do bairro? O ônibus anda na grande avenida, ok. E como é que ele faz para chegar no miolo do bairro que ele quer ir? Aí ele troca de ônibus. E aí a troca tem que ser por um ônibus menor. Essa é a ideia. Ônibus grandes nas grandes avenidas, ônibus pequenos, porrudos, como a gente fala, rodando nas ruas estreitas dos bairros. Isso só atrapalha a vida também de quem mora no bairro. Isso atrapalha o trânsito, atrapalha o tráfego de quem já está reclamando que a cidade está cheia de carro e a cidade está com as ruas estreitas, né? E não dá também para alargar todas as ruas de Manaus do dia para a noite. Esse é um trabalho que tem que ser feito, mas para andar no miolo
Como é que tá aí no celular? Conexão disponível. Beleza? Pessoal, eu tô fazendo no 4G, então essas quedas no sinal pode interromper de alguma maneira, mas eu vou ficar aqui até as 14 horas, que é o meu compromisso diário, até para superar a falta de tempo de TV, e não me convidam para os debates aqui. Não sei porquê, né? Não sei se o pessoal tem medo de debater comigo, quem sabe? Pergunta aí, Shalom. Qual a pergunta? Estou perguntando sobre a possibilidade da diminuição da tarifa. Cara, a tarifa, ela está atrelada aos custos da operação. Quais são os custos da operação? Principalmente pagamento de folha, motoristas e cobradores. Essa é a parte mais pesada da operação. Aí tem combustível, aí tem manutenção. Então eu não vou fazer promessa fácil, como o Arthur fez, que não ia aumentar e aumentou de 3 para 3,80. Ao chegar na prefeitura, eu tenho que manter a tarifa de 3,80. E aí, pessoal, com responsabilidade, discutir a nova licitação. Por quê? Porque um transporte com ônibus novos, um transporte mais eficiente, isso tem um custo. E o custo tem que ser o custo correto, porque o empresário que vai botar ônibus, ele precisa pagar os ônibus dele. Ele compra os ônibus, mas a tarifa remunera a compra dos ônibus dele. E a tarifa também suporta o pagamento da folha de pagamento. Interrompeu? Internet. Tá indo e voltando. Ah, Senhor. Beleza? Pessoal, interrupção de internet, como eu falei, faz parte. Então, concluindo, meu compromisso é não mentir. Não dizer que vai baixar a tarifa. Cuidado com esse tipo de promessa. Muito cuidado. Eu tenho que manter em 3,80 e discutir, tá, a nova operação do transporte coletivo. Que outra coisa, o pessoal me pergunta, vai ser trem, vai ser metrô, vai ser monotrilho, pessoal? Para pensar comigo. Para a gente poder ter um dia monotrilho, a gente ter trem, a gente ter metrô, a gente tem que ter um transporte que funcione agora. Eu tenho que olhar para o transporte coletivo agora e fazer ele funcionar para você agora. Conseguindo isso, sabe, fazendo a operação funcionar, ônibus que não quebre, não pegue fogo, fazendo você chegar no seu destino da maneira mais rápida, aí a gente olha para outras situações, aí a gente olha para outras possibilidades. Eu digo para as pessoas o seguinte, como é que eu posso chegar no primeiro andar de um prédio se eu não passar pelo térreo? Então, o transporte coletivo, que é o térreo, ele não está funcionando, eu tenho que ajeitar o térreo. Eu tenho que fazer funcionar para a gente poder chegar no primeiro andar. O primeiro andar é possibilidade, sim, de metrô, possibilidade de monotrilho, mas nesse momento, com o transporte que não funciona, cara, quando eu vejo dizer, eu vou fazer trem, um candidato aí que está dizendo que vai fazer trem em Manaus, e não fala em ajeitar o que a gente já tem, cara, me parece, sabe, uma ilusão. Me parece aí uma grande mentira para principalmente, pegar o eleitor mais descuidado, botar trem sem antes resolver o problema do ônibus. Então, meu compromisso é resolver o problema do ônibus. Ônibus novos, articulado, biarticulado, uma sanfona, 2 sanfonas, transportando a população para quando a população chegue naquele terminal, ela troque por um ônibus menor. Eu não vou conseguir trazer esses ônibus novos e esses ônibus menores se eu não tiver o quê? Uma nova licitação, um novo contrato na cidade de Manaus. Beleza? Olha só, tem um modelo de transporte também aqui na Zona Leste, muito comum e que atende uma parte da Zona Norte da cidade de Manaus, que são os amarelinhos, muito conhecido, chamado de transporte alternativo. Mas aqui o pessoal só conhece como os amarelinhos. É um transporte que tem reconhecimento do povo que mora na Zona Leste de Manaus.
Sabe por quê? Porque os ônibus não conseguem atender toda a população. Há uma deficiência no transporte coletivo. E aí, em 2005, se eu não me engano, foi criado, foi oficializado o transporte alternativo, os amarelinhos na Zona Leste, na cidade de Manaus. E essa é uma modalidade que vem crescendo. Antes eram combis, trabalhava como combi lotação, e aí se criou a modalidade do alternativo. O pessoal que naquela época ganhou o contrato, eles fizeram investimentos. Compraram micro-ônibus, né? compraram o que chama de micrão, um ônibus maior, para poder fazer todo o transporte dentro da Zona Leste da população que aqui mora. Beleza. O que está acontecendo hoje? Realidade de hoje. Os ônibus envelheceram. Tem ônibus aqui do alternativo que tem mais de 10 anos. E esses ônibus, assim como do transporte coletivo, esses ônibus passaram a trazer risco para quem usa. O ônibus está velho, o ônibus tem problema de freio, o ônibus não tem manutenção. Somado a uma reclamação que eu ouço constantemente quando eu estou aqui na Zona Leste, que é o comportamento de alguns motoristas. Mas sabe aquela história que todos pagam por um? Quando 1, 2, 3, meia dúzia tratam mal, dirigem de maneira perigosa, isso se alastra para todos. É como na política. Um rouba e o povo acha que todo mundo é ladrão. Mas está errado. Mas existe esse problema aqui no amarelinho, comportamento do motorista, direção perigosa, mas o cara corta na tora, o cara para sem critério, E isso cada vez mais é percebido, é notado pelo usuário do sistema alternativo, ou como a gente chama, amarelinho. O que eu quero fazer? Atenção, Zona Leste, o que eu quero fazer? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Chamar os amarelinhos e anunciar a nova licitação, o novo contrato dos amarelinhos. Por quê? Porque se a gente quer ônibus novos nos amarelinhos, é preciso dar a garantia para esse permissionário de que ele vai permanecer no serviço durante um tempo de 5 anos. Porque aí ele vai fazer um investimento no novo ônibus e vai ter a certeza de que vai trabalhar por 5 anos para pagar o investimento que ele está fazendo. Se essa garantia não for dada, ele não vai fazer investimento. Ele não vai comprar um ônibus novo se do dia para a noite o prefeito chega e diz, olha, estou te tirando. Você percebeu, compreendeu isso? Então fazer a nova licitação é fundamental para que a gente possa dar garantia para esse profissional, para essas cooperativas, de que façam um investimento, comprem os ônibus novos, tragam para o sistema melhorando o conforto, melhorando a segurança, melhorando a viagem de quem usa. Mas, Chico Preto, e o comportamento do motorista? Opa! Eu não vou deixar de falar desse assunto, não. Vou comentar esse assunto. Pessoal, bora fazer uma comparação com o que a gente vive hoje na cidade de Manaus. Você que pega Uber, você que pega 99, você, quando entra no Uber, quando entra no 99, você segue a sua viagem. Quando você chega no seu destino, vou fazer que nem no outro dia eu perguntei, qual é a primeira coisa que você que você faz quando sai do Uber, né? Eu queria que a mulher dissesse, eu vou avaliar, mas ela disse, não, a primeira coisa que eu faço é fechar a porta. Eu digo, é verdade. E a segunda, ela disse, é pagar. E a terceira é avaliar. Então, quando você sai do Uber, obrigatoriamente o aplicativo te pede uma avaliação. O que você achou daquela corrida? O que você achou do comportamento daquele motorista? E tu sabes que o motorista de aplicativo, ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele, para que você, quando saia do carro, você dê uma avaliação positiva para o trabalho dele. 5 estrelas. Porque essas avaliações contam para o aplicativo, a fim de que o aplicativo continue deixando você trabalhar, né? Porque quem pega avaliação baixa, o aplicativo desliga.
O aplicativo não quer nenhum motorista mal educado, um motorista que acha que está fazendo um favor para ti e não prestando um serviço. Os aplicativos querem motoristas, ó, bem, até água te dão dentro dos aplicativos. Então, para a gente poder avançar sobre essa questão e buscar melhorar o comportamento desse motorista, do cobrador, a gente vai implementar no aplicativo, nos alternativos, o aplicativo do amarelinho. Você já tem aplicativo do Uber, tem aplicativo do 99 e outros tantos, mas você que é usuário do alternativo na Zona Leste, você vai ter mais um aplicativo, que é o aplicativo do amarelinho. Então, como é que vai funcionar? Você tem o aplicativo do amarelinho, você entrou no amarelinho, você vai ver o nome do motorista, o nome do cobrador, todas as informações. E quando você sair do amarelinho, quando terminar a tua viagem, você chegar no seu destino final, o aplicativo vai te pedir o quê? Vai te pedir uma avaliação. Você vai avaliar aquele profissional, você vai avaliar aquele motorista. Ó, o cara dirigiu com segurança, o cara foi cortês, o cara foi educado, o cara foi bacana, foi agradável. Você vai avaliar e a tua avaliação é que vai servir de critério para a gente poder dizer se aquele motorista para ou continua. Eu quero deixar claro que você não tira ninguém assim do dia para a noite. Você dá a primeira avaliação ruim, dá a segunda, a terceira, chega numa certa quantidade de avaliações ruins, a prefeitura identifica, chama aquele motorista para dizer, ó, o pessoal não está te avaliando legal, o pessoal está reclamando da tua postura, vamos mudar. Se ele persistir nessa postura de tratar mal, sabe, de não ser educado, de achar que está fazendo um favor, aí ele vai pegar a advertência, beleza? Depois disso, é multa. Depois da multa, pode vir o desligamento. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Só que a gente tem que entender que o patrão é o povo, é o usuário, cara. Se você não está tratando bem o teu patrão vai exigir o quê? A tua demissão. O teu patrão vai exigir o teu afastamento, para dar oportunidade para uma outra pessoa que queira fazer um serviço seguro, um serviço educado, um serviço bacana, que é isso que a nossa população espera. Então, a gente não tira do dia para a noite, tem um processo, advertência, multa e afastamento, tá? Por que eu estou explicando isso? Para daqui a pouco não sair aí fake news dizendo o seguinte, que eu vou tirar. Não, pessoal, quem tira, quem pode se retirar é o próprio motorista quando não trata, o próprio está se retirando. Eu apenas vou garantir que a população tenha sempre o melhor motorista, sempre o melhor serviço, e para isso a gente vai envolver a população na gestão desse serviço do amarelinho aqui na Zona Leste da cidade de Manaus. Bacana? Uma pergunta aí, Shalom? Não? Então, segue o barco, né? Segue viagem. Pessoal, aqui na Zona Leste de Manaus, já falei aqui da questão da segurança nos terminais, afirmando que a gente arma a Guarda Municipal e coloca a Guarda Municipal aqui até o Tucupi para dar a proteção que o nosso povo necessita. Já falei da ideia do transporte coletivo, privilegiando, né, ônibus grandes, uma sanfona, 2 sanfonas, privilegiando a via da mão esquerda para a gente retirar os ônibus, esses cacarecos velhos aí do centro e da faixa da direita, para poder também desafogar as principais avenidas, né? E ele vai pegar o ônibus menor para poder ir para o miolo dos bairros. Falei agora há pouco do alternativo, dos amarelinhos, da ideia, da necessidade de se fazer a nova licitação, de se fazer um novo contrato para dar a garantia de investimento por parte desses cidadãos, desses profissionais, mas também o envolvimento do cidadão que usa o amarelinho avaliando, porque essa avaliação vai fazer com que o cara abra o olho e perceba que o povo tem vez e que o cidadão que usa o sistema vai ter poder
para avaliar o serviço que está sendo prestado. Mas seguindo, Zona Leste da cidade de Manaus, não sei se você sabe, a Zona Leste não começa no Coroado. A Zona Leste, olha lá, a Zona Leste começa no Mauazinho. E sabe onde é que a Zona Leste termina? A Zona Leste termina no ramal do Ipiranga, na beira do rio. Começa na beira do rio, termina na beira do rio, ou vice-versa. Para muitos, a Zona Leste começa no ramal do Ipiranga e termina no Mauazinho. A ordem dos fatores não altera o produto. Toda essa área da cidade é a Zona Leste. Uma área grande, populosa e que aqui dentro tem serviços da prefeitura. Quais são? Os distritos de obras, que é um braço estendido, é uma mão alongada da Secretaria de Infraestrutura. Os distritos de obras trabalham aqui nessa realidade. Você tem um distrito de educação, tá? Que gerenciam todas as escolas da Zona Leste. Você tem um distrito de saúde, beleza? Que gerenciam as unidades de saúde da prefeitura na Zona Leste. E a gente também tem aqui o CRAS e os CREAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É o local onde a comunidade vai, principalmente, em busca da orientação sobre questões relacionadas à assistência social, a outros direitos básicos, à burocracia junto ao poder público. Então, essas estruturas estão postas na Zona Leste e elas fazem parte da realidade da comunidade. Desafio é fazer com que essas unidades todas, elas, olha, uma converse com a outra. Por quê? Porque quando uma unidade de educação conversa, por exemplo, com a unidade de saúde, a gente pode antecipar uma série de problemas. Como o que, por exemplo? A saúde aqui da Zona Leste poderia articular com o Distrito de Educação a visita de equipes de profissionais de oftalmologia para fazer dentro das escolas, durante o ano inteiro, o exame oftalmológico nas crianças. Porque você sabe que quando você tem um problema na sua visão, isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento da educação. Então você tem uma série de meninos dentro de sala de aula que não recebem esse tipo de ação por parte da prefeitura e que muitos apresentam, já apresentam, continuam apresentando problemas na visão e por falta de um diagnóstico, por falta de um exame, a família deixa de tomar essa providência. Uma outra situação, você tem aqui a realidade do distrito de obras na Zona Leste de Manaus. E aí o pessoal sai asfaltando aqui a cidade. Só que na Zona Leste, eles asfaltam. E aí o que a gente está vendo? A gente está vendo uma Águas de Manaus chegar na rua onde acabou de ser asfaltada, esburacar a rua inteira para fazer um serviço que poderia ter sido combinado. Porque olha só, se eu sei que a Águas de Manaus vai fazer um serviço naquela rua, para quê? Pergunto, para que eu vou asfaltar antes do serviço ser feito? Então o que está acontecendo? A prefeitura asfalta, a Águas de Manaus vem, depois esburaca e depois tem que asfaltar tudo de novo. Rapaz, isso é dinheiro desperdiçado. Isso daí é asfalto que foi jogado fora e alguma rua ou algumas ruas da Zona Leste de Manaus ficaram sem aquele asfalto. Por pura falta de quê? De coordenação, de entrosamento, de harmonia. E é isso, cara, que com a ideia da subprefeitura a gente tem que resolver na Zona Leste. Então, Zona Leste é tão grande que uma única subprefeitura aqui seria impossível de resolver todos os problemas. Que pelo menos são duas. Uma que pegue do Mauazinho até aqui, quem sabe, pegando aqui o bairro de São José, e a outra que começasse do Tancredo Neves em diante, pegando os demais bairros. Jorge Teixeira, João Paulo, Cidade de Deus, enfim, tem uma série de outros bairros próximos ali à Reserva Adolfo Duque, que fazem parte da Zona Leste. E para cá, como eu falei, pegando uma subprefeitura que pega o Mauazinho,
e pegasse também aqui o Zumbi, Armando Mendes, Nova Conquista, Grande Vitória, bairros, né, da Zona Leste, a gente dividindo uma subprefeitura em cada comunidade, em cada região dessa, para que o prefeito, junto com a sua equipe, trabalhe junto ao Distrito de Obras, ao Distrito de Educação, ao Distrito de Saúde, fazendo com que essas coisas possam sair do papel, acontecer, e o povo possa perceber que agora na sua comunidade tem alguém para decidir, para tomar decisões, para enfrentar os problemas do dia a dia. Eu comentei esse, mas tem outros tantos. Vou dar um exemplo. Às vezes aqui na Zona Leste tem muita denúncia de gente que abre bar, né, e que faz barulho ao ponto de incomodar a comunidade. Para você poder fazer som, barulho, você tem que ter uma autorização em primeiro lugar. E tem regras para fazer isso. Você não pode fazer na altura que você quer. O que está acontecendo? A Zona Leste está cheia desses pequenos conflitos. E não tem a prefeitura aqui presente para poder agir chamando essas pessoas e dizendo o seguinte: olha, o caminho é esse. Se continuar no caminho errado, a gente toma providências. Porque tem que fazer cumprir o direito da comunidade. As pessoas têm o direito de fazer o seu negócio, mas ainda assim, o negócio das pessoas não pode tirar o sono, o sossego, a paz das pessoas que moram na Zona Leste, como moram em outras cidades, em outros bairros, melhor dizendo. Então a subprefeitura presente aqui é a certeza de que esse tipo de problema é administrado na comunidade, é resolvido dentro da própria comunidade. A prefeitura vem lá da compensa para tomar uma providência como essa, entendeu? Um outro exemplo, muito comum. As pessoas têm terrenos na Zona Leste. Se a gente andar aqui na Zona Leste, tem vários terrenos que tem donos, mas não tem ocupação alguma. E às vezes o dono não capina o terreno, não mura o terreno, e o terreno passa a ser um problema para a comunidade ao redor. Quando ele não capina, quando ele deixa o terreno sujo, na época do inverno, dengue, chikungunya, zika, porque acumula água, acumula lixo, e isso vira um problema para a comunidade. Quando é na época do verão, né, aquele mato também cresce, e aí o pessoal que gosta de puxar um fumo, né, os maconheiros de plantão, usam aqueles terrenos, né, para se esconder, para queimar o seu fumo lá, e usam como também um local de esconderijo e dando bote nas pessoas que passam por ali. Então, o dono do terreno é obrigado a tomar uma providência. Ele tem que manter o seu terreno capinado, limpo, organizado, murado de preferência, para que esse terreno não seja um problema para a comunidade ao redor. Quem é que resolve isso? Subprefeitura. É o subprefeito, com uma estrutura que na subprefeitura será colocada, fiscalizando, agindo sobre essas questões que tiram o sono de muita gente que mora aqui na Zona Leste. E a comunidade que ele vai administrar, conheça a realidade da Zona Leste, conheça a realidade da Zona Norte, conheça a realidade da Zona Sul, para que com a equipe de profissionais que estarão na subprefeitura, ele possa agir sobre os problemas que ainda há pouco eu mencionei e melhorar a relação da prefeitura na solução dos problemas. Sabe por quê? Para você entender que na Zona Leste, mais lá para o final, na Bola do Produtor, onde eu tive na última sexta-feira, tem uma live minha aqui, a gente viu o seguinte: ali perto da Bola do Produtor tem uma Bemol, né? Muita gente compra ali na Bemol. Imagina você, morador da Zona Leste, que comprou, fez um carnê na Bemol e de repente você chega lá, só o dono da loja resolve. Você imaginou esse absurdo? Trocar um produto, só o dono da loja, uma informação no carnê, só o dono da loja. Cara, isso é um atraso de vida, não é mesmo? Você vai dizer o seguinte: ué, eu vou pensar se eu vou continuar comprando aqui. Então o que o dono da Bemol faz? Como ele não consegue estar em todas as lojas ao mesmo tempo, ele tem em cada loja um gerente. Então ele toma conta de toda aquela loja. Ele organiza os vendedores, ele presta informação para o consumidor,
ele limpa a loja, ele prepara a loja para as pessoas entrarem, o gerente ele coordena tudo dentro daquela loja para melhor atender o cidadão. A subprefeitura é isso. O subprefeito vai coordenar as ações da prefeitura com a autorização, com o conhecimento do prefeito, assim como o gerente tem a autorização e o conhecimento do dono da Bemol, o subprefeito vai ter a autorização e o conhecimento do prefeito para ele poder aqui no local tomar decisões e não ficar anotando o problema para levar para o prefeito. Já pensou se o dono da Bemol contrata um gerente só para ele ficar anotando o problema e depois ele ficar enchendo o saco? Por isso que ele tem autonomia, ele decide, ele troca o produto, ele corrige o teu carnê, ele te dá a informação que você quer sem você precisar falar com o dono. Então o problema em Manaus, as pessoas não têm mais que esperar para falar com o prefeito. Isso é uma burocracia terrível, isso é um atraso de vida. As pessoas têm que falar com o subprefeito, que é o gerente da área, apontar o problema e o subprefeito agir com as estruturas que existem dentro do bairro. Já falei, distrito de obras, distrito de educação, distrito de saúde e os CRAs e os CREAs, que fazem parte da assistência social. Então, a subprefeitura é algo que a gente implementa em Manaus e que eu tenho certeza que vai trazer benefícios para quem mora na comunidade. Porque quem mora na comunidade quer ver o quê? Uma prefeitura eficiente, não quer ver o cara asfaltando e depois esburacando porque não houve comunicação, né? Quer ver os problemas sendo enfrentados pela estrutura da prefeitura. Então a gente traz a subprefeitura para a realidade da comunidade a fim de que os problemas sejam resolvidos mais rapidamente. Bacana? Alguma pergunta aí, Shalom? Tem. O Paulo está perguntando se vai ter alguma ação relacionada aos executivos. Pois é, o executivo também, Paulo, precisa fazer a nova licitação, né? Isso é fundamental. E lembrando, o executivo, ele não é para substituir o ônibus comum, que é uma coisa que está acontecendo agora. Sexta-feira, eu estava na Djalma Batista, cara, o executivo está passando com gente em pé. Errado. O executivo é para ir todo mundo sentado, né? A tarifa do executivo tem que ser uma tarifa diferenciada, não pode ser a tarifa do ônibus, porque senão é ônibus. O executivo é um transporte que você paga mais caro para ter mais conforto. Ar-condicionado, só viaja sentado, mas está tudo deturpado, está tudo errado. O pessoal está andando no executivo em pé, pô, como se fosse um ônibus de linha. Não é. A prefeitura tem que corrigir isso, tá certo? E é isso que a gente vai fazer, pô. Fazer a nova licitação para garantir novos investimentos, novos ônibus, mas com essa visão. Quem for fazer alternativo tem que ter a consciência de que é um serviço mais caro. Nem todos vão pegar. E aqueles que pegarem têm que ter o direito a andar sentado, direito ao diferencial, que é o ar-condicionado, porque essa é a ideia do executivo. Tá? O executivo não pode funcionar como uma linha normal de ônibus. Então, a gente tem que agir sobre essa situação. Perguntas aí, Shalom? Não? Tranquilo? Estamos com quantas visualizações aí? Quantas pessoas? 40? Porra, cara, obrigado aí. Você que está me acompanhando. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês, porque nessa época de eleição, fake news, né? Notícias falsas para desviar o teu foco, para te enganar mesmo, cara, acontecem todo dia. Então a gente tem que estar muito ligado com a notícia que a gente está recebendo. Pergunta? 165 compartilhamentos. Pô, obrigado, cara. 165 compartilhamentos no horário do almoço. Pô, gratidão mesmo. Olha só, tem uns sites, uns portais, uns blogs que divulgaram uma notícia que ela está dando a impressão de que eu não sou candidato a prefeito. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Eu sou candidato a prefeito. Não tenha dúvida disso. Eu estou na disputa. Sem tempo de TV, é fato. Sem me convidarem para os debates, ainda que eu tenha mais intenção de votos, né? Nas pesquisas, aí algumas que
dá para confiar, apareça na frente de muita gente que participa, eles não me convidam. Então realmente o processo está sendo bem complicado, bem injusto nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer para você é, que eu estou impedido de ser candidato, ela não é verdadeira, tá? Isso vai se confirmar, se Deus quiser, essa semana. Sabe por quê? Porque olha só não pode disputar a eleição quem é condenado pela justiça. O cara que é condenado pela justiça, ele não pode disputar a eleição. Engraçado, né? Tem gente que está disputando a eleição aí que tem 20 processos na costa. 21 processos. Eu estive dando uma olhada no outro dia, vi lá os processos do Amazonino e do seu vice Wilker Barreto. São 21 processos contra eles. É uma informação verdadeira. Isso está no site da Justiça do Estado. Processos de improbidade administrativa. Improbidade administrativa, geralmente é o seguinte, é uma ação que prejudicou a população, ou que desviou dinheiro, ou que perdeu dinheiro. Né? E essa dupla, o Amazonino e o Wilker, tem 21 processos juntos na Justiça. É uma coisa que vale a pena dizer, é um fato, né? Eu não estou dizendo se eles são culpados ou não, mas quem tem 21 processos na Justiça, é bom a gente ficar o quê? Ligado. Sabe por quê? Comparação que eu quero que você entenda. Se você fosse contratar uma babá para sua casa, para tomar conta da sua filha, e você pedisse a certidão negativa dessa babá, e ela te trouxesse um documento da Justiça que informava o seguinte: olha, eu tenho três acusações, 3 processos por estupro, mas eu não sou condenado em nenhuma. Eu não sou condenado, eu tenho 3 processos, 3 acusações diferentes, de 3 casas por onde eu passei, e os patrões que eu tive, cada um deles, de forma diferente, independente, me acusaram de estupro contra o filho. A pergunta que eu te faço é, tu contratarias essa babá para tua casa? Ela não é condenada, mas ela tem 3 processos de estupro. Eu tenho a certeza que a tua resposta é não. Pelo sim, pelo não, tudo bem. Ela não é condenada, ela é inocente até que prove o contrário, mas tem 3 acusações? Não, cara, eu não vou contratar essa babá para trabalhar aqui na minha casa, não. Então, olha só, para pensar comigo. Tu vais contratar um candidato que tem 21 processos, uma chapa que tem 21 processos na costa, e depois lá na frente, o que vai acontecer? Tu vai pagar para ver? Tu vai dar esse voto de confiança? Tu não daria o voto de confiança para babá que tem 3 acusações de estupro? Por que tu daria o voto de confiança para uma chapa que tem 21 processos, dentre eles improbidade administrativa e dano ao dinheiro público? Pensa comigo, irmão. Eu aqui estou constatando uma situação. Quem vai dizer se o Amazonino e o Wilker Barreto são culpados é a Justiça, não sou eu. Mas existem 21 processos juntos contra os 2. E aí a gente está às vésperas de escolher uma candidatura, escolher um prefeito, para pegar o teu dinheiro, cara, e resolver problema. Para pegar o teu dinheiro e, sabe, colocar saúde aqui nessa área da cidade. Área muito grande, área muito populosa. Pegar o teu dinheiro, sabe, e fazer o transporte coletivo funcionar. Pegar o teu dinheiro e fazer as obras que a cidade precisa. E aí tu vai e me escolhe um cara que tem 21 processos, uma chapa e processos graves, para vir administrar a cidade. Tu teria coragem para isso? Fala a verdade para mim. A minha vida, cara, é 0 processo. Eu não tenho processo por improbidade, eu não tenho processo por danos ao erário. Eu tenho uma vida de 23 anos, limpa, reta. Depois de 23 anos eu não tenho casa no Tarumã, eu não tenho apartamento em Miami, eu não tenho avião, eu não tenho lancha. Já percebeu isso? Tá na cara, né? Tá na cara que político que com o salário dele acumula tudo isso, porra, tá na cara. Então, pessoal, bora acordar. Tão importante quanto projetos para Manaus é a vida
do candidato, pessoal. Vida limpa, transparente, confiável, pô. Então, eu tô aqui fazendo essas lives e vou fazer até o final da eleição, todo dia, para que você tenha uma oportunidade de me conhecer, para que você conheça as minhas propostas. Onde eu estiver, eu vou estar falando uma proposta diferente, tá? Para que você possa refletir. Você que ainda não tomou o seu voto, reflita. Para quem você vai dar essa oportunidade? Como a gente já falou ainda há pouco, você não contrataria a babá que tem 3 processos na costa. Vai contratar político, chapa que tem 21 processos na costa, como é o caso do amazonino do Wilker Barreto. Parece, as pesquisas dizem que eles estão na frente. Mas bora parar para pensar, pessoal. Para depois a gente não ficar chorando mais 4 anos. Porque eu compreendo uma coisa. Eu vejo que as pessoas estão chateadas com toda a razão. Como a gente fala, pé da vida. Mas não é voltando ao passado que a gente vai resolver o futuro. Tá chateado com o Wilson Lima, eu sei. Novo, sem experiência, né? Um cara que não é firme, um cara que não toma decisões, um cara que está envolvido até o tucupi aí em processo de corrupção. Tá aí o caso dos vinhos que viraram respiradouros na época do Covid. Mas não é voltando ao passado que a gente vai melhorar o futuro. Analisa, pô. Não tem só eu, não. Tem outros candidatos. Analisa a vida do cara. Se o cara está envolvido em algum escândalo de desvio de dinheiro na saúde. Se os apoiadores dele são apoiadores, sabe, que estão envolvidos em escândalo. Porque, olha só, o pessoal diz assim, não, os meus apoiadores não vão influenciar na prefeitura que eu vou fazer. Aonde? Conversa fiada, pessoal. O cara tá dentro do teu palanque te apoiando. O cara vai te cobrar essa conta lá na prefeitura. E via de regra essa conta é: me dá isso, me dá aquilo, me dá contrato, me dá um monte de coisa. E as coisas deixam de chegar até o povo, pô. No meu palanque, abaixo de Deus, eu, o Coronel Augusto e os nossos candidatos a vereador. A gente não tem político da Lava Jato, a gente não tem político da Maus Caminhos, a gente não tem político com processo. Então a gente chega na prefeitura com independência, sem rabo preso, com autoridade, cara, para tomar as decisões. Para pensar nisso. Me dá uma oportunidade, eu estou te pedindo. Me dá uma oportunidade. Você já me fez vereador, você já me fez deputado. E ao longo da minha caminhada, eu respeitei a tua consciência. Eu respeitei a tua vontade. Eu não tenho um processo de qualquer mal feito nas minhas costas. Então, eu aproveito essas lives, esse momento, né? A gente já está o quê? Quase 1 hora já, né, Shalom, de live? Quantos minutos? 50 minutos. 50 minutos, faltam 10 minutinhos. Para trazer essa mensagem, pessoal. Porque, repito, meu partido é pequeno, não tenho tempo de televisão, não me convido para os debates, uma baita de uma injustiça. No próximo debate eu quero dizer que eu vou estar com esse celular, né, com essa estrutura aqui desse tripézinho baratinho, Xing Ling, na frente da TV, porque como não me convidam, eu vou estar com a TV aqui atrás de mim e eu vou estar respondendo as perguntas que vão para o ar sobre os assuntos que você quer ver no debate. Então eu não vou também me acomodar não, como eu falei, na vida tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então eu aprendi a vender lenço, eu não vou ficar em casa chorando, não tenho tempo. Não, esqueça. Eu venho para a rua para apresentar a proposta, para falar do que eu sou capaz, para ter contato com as pessoas. E, cara, abaixo de Deus, o povo vai escolher o caminho que quer para a cidade de Manaus. O meu papel, além de apresentar propostas, é também alertar, abrir os olhos, talvez de você que já tenha decidido o seu voto, mas também de você que ainda não decidiu o seu voto. Super importante a gente olhar para a vida do candidato e ver naquilo que ele foi envolvido, naquilo que ele está envolvido, e enxergar quem é que está do lado dele. Porque depois que a gente escolhe e bota um prefeito, um senador da Lava Jato, um senador da Maus Caminhos, Lava Jato desviou dinheiro dos brasileiros, hein? E tem gente que você sabe aqui do Amazonas que está envolvido. Maus Caminhos desviou dinheiro da saúde.
E você sabe o ex-governador que é senador que está envolvido. Aí você vai e vota nos candidatos que são apoiados por eles. E aí? Como é que a gente vai resolver, cara? Não resolve. Então, pessoal, eu estou aqui para te pedir uma oportunidade para Manaus e eu humildemente apresento o meu nome, a minha história, minha capacidade de decisão. Porque como vereador, você já deve saber, o único vereador independente na Câmara Municipal, o único que teve coragem, cara, de enfrentar o prefeito e dizer: não, prefeito, o senhor não pode nomear sua esposa e o seu filho. Nepotismo, né? O prefeito de Manaus fez um Bolsa Família para ele. O salário dele, o salário da esposa, o salário do filho. Isso está errado. O único vereador que questionou. Lamento que a justiça não tenha julgado, mas eu tive a coragem, a independência. Eu não tenho o rabo preso e fui questionar isso. Um outro episódio, caso Flávio, rapaz que foi morto dentro da casa de um enteado do prefeito. Um único vereador, pô, que denunciou o prefeito por ter autorizado o uso de carros e de servidores da prefeitura para mexer onde? Na cena do crime. Quem mexe na cena do crime quer uma coisa, ele quer o seguinte, que a verdade não apareça. Isso é grave, você sabe disso. Isso é injusto. De um lado, poder, dinheiro, influência. Do outro lado, da família do rapaz, tristeza, luto, desesperança, humildade, sabe? Pagar advogado não é barato. Ainda bem que existem advogados que trabalham voluntariamente nesse caso. E eu fiquei do lado, bicho, que é o lado da verdade, é o lado da justiça, quem deu a ordem. Isso é para te mostrar que eu tenho independência, caráter, compromisso com aquilo que é o justo, com aquilo que é certo. Então, eu te peço essa oportunidade. Não vou ter vida fácil na prefeitura não, tá? As decisões são complexas. Não tem solução para tudo em 4 anos. Mas a gente pode melhorar, eu quero que você acredite nisso, a gente pode melhorar sim. O transporte, as subprefeituras e outras tantas situações que ao longo aí dos próximos dias a gente vai comentando uma em cada lugar da cidade. Bacana? Ao final dessa live aqui eu quero te agradecer, muito obrigado, compartilha, leva aí essa live, sabe, comentando, comentando com as pessoas, mostrando aí, se você é meu apoiador, se você é meu eleitor, obrigado, compartilha, comenta. Vou te pedir uma coisa, compartilha nos grupos de bairros, tem vários grupos no Facebook, compartilha nos grupos direto, isso ajuda a gente poder levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Repetindo, a minha gratidão e o meu desejo que essa semana seja uma semana de sorrisos alegres e de pensamentos felizes para você. Valeu, pessoal, um abraço. Chico Preto, prefeito de Manaus, número 27.